Bom, pessoal, já está tarde, então vamos falar, tomara que agreguem alguma coisa para vocês. Eu vou falar um pouquinho de startups e inovação, tá? Tentar ser o mais sucinto, mais breve possível. Vamos lá, começando a falar um pouquinho do Google, né? Todo mundo sabe que o Google é uma das empresas mais inovadoras que existem, né? E eu tenho certeza que todos vocês já usaram o YouTube. Provavelmente muitos de vocês já usaram o Google Maps. E alguns Android, por aí vai. Interessante que nenhum desses serviços veio do Google, tá? Ou seja, ele comprou essa inovação de outras startups, tá? A última grande inovação que veio do Google foi o Gmail, tá? Nem o Google Plus, ele é inteiramente tá? Vamos lá, então essa ideia de que você pode ser uma grande empresa, uma empresa bilionária e ter a agilidade e o grau de inovação de uma startup é o sonho, obviamente, de toda grande empresa. Mas é algo difícil. Por quê? Como é que você concorre? Como é que um gerente de uma empresa consegue ter a mesma empolgação de um empreendedor, né? Geralmente os projetos de startups, eles são muito mais arriscados, muito mais dinâmicos do que uma empresa consegue suportar, tá? Então, a gente tem dois caminhos que parecem opostos, né? Então, de um lado, você tem grandes empresas que faturam muito e têm dificuldade em inovar, e você tem do outro lado as startups, que elas não faturam pouco, e elas têm uma grande capacidade de inovação. E qual é, então, o grande caminho para poder conciliar isso? A simbiose, ou seja, uma mão lava a outra, e é isso que a gente está querendo falar nessa apresentação. E para isso a gente tem que pensar diferente, tá? Isso que vocês estão vendo aí é uma startup de Londres, e eles criaram um kit extremamente barato, reciclável, que em 2 minutos você monta e você consegue carregar qualquer caixa de qualquer tamanho. Tá? Fantástico. Será que essa startup, gente, precisa de um gerente comercial? Será que ela precisa de vendedores? Será que ela precisa de modelos de negócios tradicional nesse sentido? Ou basta, como aconteceu, da HP ou de uma outra grande empresa que tenha caixas grandes nos seus produtos, se associem com elas, tá? O que aconteceu foi o segundo modelo e, com certeza, é isso que acontece. Para inovar, é necessário dinheiro, tá? A gente não está falando de milhões, mas é necessário um aporte de capital pequeno que hoje é o que está em falta no mercado. Hoje em dia você tem VCs, você tem fundos, você tem todo um ecossistema que está melhorando muito. A Ana vai falar para nós do Brasil depois. Porém, esse dinheiro de innovation, tá, é o mais deficitário que a gente tem. E isso vem talvez aí de uma falta de alinhamento de expectativas, né? Startups inovadoras, se a sua startup é inovadora, o modelo de negócios vai ser inovador. E se ele for inovador, ele não é provável. Então a gente tem que parar de exigir que as startups tenham um modelo de negócio arroz com feijão, porque senão a gente está matando a inovação no Brasil, tá? É preciso repensar as teses de investimento, tá? Desse capital semente. Então, assim, quais são as teses de investimento hoje? Tá, eu sou uma família abastada, tenho um capital para colocar, se eu quero realmente inovar, eu coloco o dinheiro lá fora. Quando você corre, vai qualquer lugar lá. Porque aqui, as teses de investimento, normalmente, elas vão para copycats, tá? Então, o que é um copycat? Copycat é uma cópia de um modelo de negócios que deu certo lá fora e que a pessoa vem adaptar aqui para o Brasil, tá? Tem valor sim, é interessante, isso faz com que, por exemplo, o ecossistema, o empreendedor de uma empresa que é um clone desses também vai crescer, vai aprender, vai poder depois futuramente empreender em algo inovador. Mas, hoje, esses copycats têm N vezes mais chances de conseguir capital do que alguém que realmente está inovando, tá? E isso é o que tem que estar mudando. E a gente tem que entender, tem que parar de tratar as startups como empresas prontas. Elas são fábricas de inovação, tá? Quando a gente entender isso, a gente vai ter um fluxo de inovação no Brasil, e não esporádico, pontual, como está acontecendo hoje. Bom, o Paul Graham da Y Combinator, ele fala essa frase que eu queria ler. Ideias de startups muito audaciosas costumam parecer assustadoras. Você as ouve e percebe que elas podem ser ideias que valem bilhões, mas mesmo assim, algo tende a afastá-lo. Não apenas porque darão muito trabalho. Você se pergunta se teria ambição suficiente para executá-las até o fim.
É como se fosse uma mulher extremamente linda e atraente, dizendo: se você me tivesse, eu não teria a mínima ideia do que fazer comigo. Tá? E é exatamente o que eu acredito que acontece, infelizmente, com esse cenário de inovação, deixando passar muitas startups que têm a ideia bacana, o time bacana e não conseguem captação porque não tem o famoso modelo de negócios provado. Tá? O que você pode fazer? Tá? Depende. Se você for um empreendedor, capacite-se. Aprenda. Nunca foi tão fácil ter um mentor hoje em dia. Procure a Campinas Startups, me procure. A gente, de alguma maneira, vai estar ajudando. Está aumentando muito a maturidade do empreendedor brasileiro. Aprenda a ser resiliente, a cair da volta por cima. Né? Se você for investidor, saiba que, a partir de agora, surgirão os primeiros Facebooks, digamos assim, ou seja, os primeiros sucessos de startup brasileiros, tá? E se é ruim investir numa startup que não deu certo, vai ser muito pior não ter investido naquela que deu super certo, tá? Se você é uma empresa, aproxime-se do ecossistema empreendedor. Não busque apenas a inovação dentro da empresa. Por que não? Faça uma competição de startups dentro do seu nicho. Promova meetups, patrocine competições, ou seja, aproxime-se. A Campinas Startups, de novo, a Inovar também é uma excelente fonte para isso. Tá? Se você for governo, aí fica meia hora aqui, então tem pouco tempo. Mas, por exemplo, se você for governo, existem países onde a isenção tributária até o faturamento, por exemplo, por que não isentar tributariamente as startups enquanto elas não faturam 50 mil reais ou 100 mil reais, tá? E Singapura, para cada dólar que eu capto de terceiros, o governo vai lá com outro, até 300 mil dólares. Então, por que não a gente não ter programas desse tipo? Bom, para finalizar, existe mais um player que pode estar fazendo toda a diferença, tá? Você que eu não citei aqui, você que não se encaixou nisso, ou seja, pessoas que têm empresas que estão bem sucedidas, gerentes às vezes, um quadro de primeiro escalão, diretoria, hoje, eu nunca vi isso com tanto dinheiro assim, e você pode estar investindo, se tornando um anjo. Mas, gente, um anjo de verdade, tá? E anjo de verdade, ele segue a tese original do Vale, tá? Que era fazer a ponte entre o capital familiar e os DCs. É o cara que acredita na sua ideia, acredita na sua capacidade de execução e vai lá e coloca o dinheiro. Ele não exige que você esteja faturando, que o modelo de negócio seja aprovado, porque ele vai fazer a diferença para te ajudar a chegar nisso, tá? A Netface é a minha startup. Em um minuto, ela é uma plataforma onde você pode perguntar o que você quiser e a inteligência coletiva vai te responder. A experiência de outras pessoas vai te responder. Ué, mas então o Google já faz isso? Não. Se você procura, por exemplo, em que ano nasceu Einstein, você vai rapidamente encontrar isso no Google. Mas se você procurar qual é o melhor livro para entender Einstein, para um adolescente entender Einstein, você precisa de conhecimento subjetivo. O Google patina nisso, tá? Então, a Netface ela une o melhor dos dois mundos, tá? A inteligência artificial com a inteligência coletiva. É inovador? É. E a gente só conseguiu chegar aonde a gente está, inclusive está aqui falando para vocês, porque a gente captou 220 mil reais de pessoas que acreditaram no projeto, pessoas que não nos pediram um modelo provado, e sim estão participando, fazendo parte. O Igor é um deles, por exemplo, a Natália, que estava aqui no Startup Chile, também foi uma delas, e é isso que eu espero e falo para vocês. Acreditem na inovação, e para acreditar na inovação, a gente tem que sair do discurso e realmente criar mecanismos, tá? Obrigado.